Olá para quem nos acompanha pelo R7. Diz uma coisa, você costuma viajar de ônibus? Este é o tema do Falar Brasileiro da semana e a nossa entrevista é com Antônio Lascos, que é o diretor executivo do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo. Antônio, a nossa enquete, a nossa pesquisa detectou que 14% das pessoas disseram que costumam viajar de ônibus com alguma regularidade, uma porcentagem um pouco maior para pessoas acima de 60 anos, que chega a 17%. Qual é o público, né? Qual que é o tamanho desse mercado de consumo hoje das viagens de ônibus? Após a pandemia, a gente vem recuperando muito bem, né? Na época da pandemia, nós tivemos, infelizmente, uma queda de passageiros muito grande em função do fechamento da área de lazer, viagens, negócios. E agora a gente tem essa recuperação franca, né? O mercado é muito grande, é um potencial muito grande a ser atingido. E hoje nós já estamos atingindo os patamares da pré-pandemia. E com a particularidade que nas épocas de feriado, fim de ano, nós já temos ultrapassado os números pré-pandemia. Existe uma migração da viagem aérea para os ônibus? Outra particularidade que está ocorrendo. Em função do elevado preço das passagens aéreas, nós estamos notando a vinda dos executivos, principalmente ali a trabalho, nessas distâncias de até 500, 600 quilômetros, estão vindo sim, principalmente para as categorias leito e leito-cama, que eles podem ir tranquilamente viajando à noite e já amanhece nos seus locais de trabalho. Então essa migração tem sido muito forte. Nós fizemos uma pergunta aqui sobre a questão de viagem. Nós estamos falando de ônibus de linha, que nós chamamos, que são os regulares, né? Uma grande preocupação em relação à segurança são com os coletivos clandestinos. Qual que é a definição desse ônibus clandestino para que as pessoas que estão nos acompanhando aqui entendam o que é um ônibus fiscalizado, um ônibus regular de um ônibus clandestino? Nós temos duas nomenclaturas muito claras. Temos os irregulares e clandestinos. Clandestino é aquele ônibus, o vulgarmente chamado de pirata, que ele não tem nenhum tipo de licença. Ele opera na rodovia sem conhecimento das autoridades, ele faz embarque e desembarque em locais proibidos, então esse é o pirata. E o irregular é aquele ônibus que tem licença junto às empresas e agências reguladoras, porém eles estão praticando um serviço irregular. Um dos exemplos desse, por exemplo, algumas que fazem fretamento irregulares, eles têm os ônibus registrados, mas eles não poderiam estar fazendo aquelas viagens. Quais são os perigos de ambas as categorias, o pirata ou o irregular? É que o embarque e o desembarque desses ônibus são feitos em locais que não são os terminais rodoviários. Em postos de gasolina, são em estradas, são no meio da rua, e ali não tem a fiscalização. Então o passageiro, quando adentra aquele veículo, ele não sabe se o motorista está descansado, se aquele ônibus tem a manutenção em dia, se ele foi corretamente trazido até aquele ponto. E na terminal rodoviária, no terminal não. No terminal ali o fiscal das agências reguladoras, ele verifica tudo. É pneu, uma trinca de para-brisa, uma lanterna queimada e principalmente a escala do motorista checada. Então o passageiro quando embarca num veículo regular, das linhas regulares, num terminal rodoviário, ele sai com a total segurança que o veículo foi vistoriado, está em condições ótimas de manutenção e o motorista está descansado. Então ele faz uma viagem tranquila. Infelizmente, os irregulares e clandestinos, que têm ocorrido acidentes até fatais, o passageiro ele não sabe a condição que ele está embarcando. É o grande desafio ainda. Ainda é um grande desafio. As estradas são inúmeras e a capacidade de fiscalização ainda é pequena. As agências reguladoras não têm uma quantidade de fiscais que seriam necessários para poder estar nas estradas e verificando aqueles veículos que são notariamente piratas ou irregulares. Antônio, a gente tem uma questão aqui, se as pessoas preferem comprar passagens diretamente na rodoviária e pelo menos 40%, né, das pessoas disseram que sim. Essa compra na rodoviária, ela garante essa segurança que vem da fiscalização desses ônibus? Sim, sim. É uma particularidade muito interessante, porque dependendo do destino, existem diversas empresas que oferecem. Então, o passageiro tem tranquilidade de chegar e comprar na hora. Porém, há uma migração enorme para a compra online. E por quê? Porque quando o passageiro já conhece aquela empresa, já sabe que ela é legal, ela está entrando e desembarcando num terminal rodoviário, ela pode fazer essa compra online tranquilamente. E quando ele vai no terminal rodoviário, aí realmente ele tem a certeza que aquele veículo é um veículo que pode fazer aquela viagem segura e ele faz aquela compra online. Até mesmo para escolher um melhor horário, escolher um melhor assento dentro do ônibus.
Como é que tem sido o trabalho de vocês aí em relação à segurança? Ou seja, existe essa fiscalização dos ônibus, das empresas, do tempo de descanso do motorista, que é algo muito importante. É, por parte do passageiro ali, eu me lembro que talvez há uns anos cada um usava o cinto de segurança ali, a gente nem ouvia o motorista fazer esse alerta. Hoje, quando eu estou no ônibus, eles sobem, falam que é obrigatório o uso de segurança. A gente perguntou para as pessoas aqui e 29% é só que dizem usar no ônibus. E como é que vocês têm trabalhado isso? Existe esse speech do motorista que é extremamente importante antes da viagem. Ele entra, ele no salão, que a gente chama o salão, ele entra, explica um pouco do método de segurança e pede que os passageiros utilizem o cinto, porque é um acessório obrigatório. E em termos de outros acessórios que existem ali no ônibus, existe hoje uma telemetria, que ela é trabalhada à distância, em tempo real da viagem, que é muito interessante. Tem câmeras monitorando a atitude do motorista, que percebe se eventualmente ele tiver algum sinal de fadiga, tem uma inteligência artificial que já avisa à central e avisa aquele motorista que ele pode estar com algum sinal de fadiga. Ele mostra as condições de dirigibilidade do veículo, sistemas que protegem contra frenagens bruscas, distanciamento do veículo da frente. Então, hoje a tecnologia embarcada num ônibus regular é muito boa em função que traz toda essa segurança para a viagem, consequentemente para o passageiro. O consumidor, quando vai e decide por viajar e vai fazer uma compra escolhendo, enfim, uma empresa ou até um fretado, digamos assim, tem como verificar se esse ônibus está regular, se ele tem autorização para viagem? Essa pergunta aqui, para as pessoas, se elas verificam, 87% diz que não. Como que se pode ter certeza de que aquele veículo está seguro? Se ele for presencialmente num terminal rodoviário, todos estão regulares. Se ele for fazer uma compra online e não conhece a empresa, entre no site da agência reguladora, aqui no caso do Estado de São Paulo, a agência é a Artesp. Lá na agência da Artesp tem um painel que demonstra todas as empresas que são regulares. Ele pode consultar ali as empresas. E viagens com fretados, qual que é a orientação que você dá para as pessoas, de repente, ter uma excursão? Não é, obviamente, não é toda excursão, não é que uma excursão é irregular, não é isso, né? Mas a empresa tem que seguir regras determinadas por lei, e nem toda segue. Perfeitamente. O fretamento, ele é o fretamento regular também, caso o cliente, nesse caso já não é mais o passageiro, é o cliente que contrata uma empresa para uma viagem, ele também pode entrar no site da Artesp e vai checar ali se aquela empresa está regular, com os veículos com a idade média apropriada, com a idade máxima apropriada. Essa viagem de grupo, quando é contratada por um único contratante, que ele faz esse fretamento, eu posso pegar um grupo de amigos e vou comemorar meu aniversário em Ubatuba, por exemplo, eu ligo para uma empresa de fretamento, eu consulto na agência da Artesp e consigo verificar se esse veículo está ok. Isso é uma viagem tranquila, o veículo também está bem vistoriado. O que não pode ocorrer são as compras individuais de passagens de fretamento. Então, quando você tem uma oferta num site que é um fretamento que vende passagem individualizada para um público que não é o mesmo grupo, certamente esse produto é irregular. Então, esse a gente tem que tomar muito cuidado. E não tem nenhuma exceção. Todos, por exemplo, tem alguns aplicativos que você compra essa passagem e não é uma excursão, é um fretamento e aí cada um compra a sua entrada nesse ônibus ali. Ele está desvirtuando o modelo de fretamento, não é legal. Esse é um caminho cinzento entre ser um fretamento regular e um serviço de ônibus regular. Então, esse que vende a passagem individualizada aqui no estado de São Paulo é expressamente proibido vender fretamento com passagem individualizada. São esses casos de aplicativos. Por que eles são mais perigosos? Porque eles não embarcam e não desembarcam nos terminais rodoviários. Esse é o primeiro ponto, eles não têm autorização para tal. Então, quando o ônibus é disponibilizado para o cliente, que eles têm alguns pontos de embarque pela rua, não há garantia que aquele ônibus foi vistoriado. A própria empresa do aplicativo, ela não tem ônibus, a frota não é dela, né? Então ela contrata um terceiro. Então ela não tem como controlar a jornada daquele motorista. É só entrar nos sites de reclamação, que tem muito populares, você vai ver uma série de relatos de pessoas que compram um produto e chegam a outra categoria de ônibus. O motorista às vezes não conhece o caminho corretamente, chegou atrasado, a viagem é cancelada. Então, todos esses problemas relatados aos milhares nesses sites de reclamação demonstram bem a falta de controle, né? Então, quando você tem
A tecnologia que não é proprietária do ônibus e nem tem o seu motorista cadastrado, ela não garante essa cadeia de fornecimento. A fiscalização tem sido suficiente? Precisa ser maior, né? As estradas, repito, as estradas são em números maiores, a estrada não tem hora para abrir nem fechar, né? Então os ônibus circulam 24 horas, precisariam de equipes 24 horas. Mas com o advento da tecnologia, acreditamos que é possível sim monitorar isso até de uma forma digital nas praças de pedágio, monitoramento eletrônico, isso pode ajudar também essa falta de efetivo. Antônio, a condição das estradas ainda é um grande desafio para esse transporte. Nós estamos no estado de São Paulo e a gente sabe que você representa uma entidade do estado de São Paulo, mas pensando um pouco na característica Brasil, melhoria nas estradas, de forma geral, ainda é um grande desafio? É fundamental. Realmente a gente está privilegiado aqui no estado de São Paulo, são as melhores rodovias do país, se encontram aqui no estado de São Paulo, modernas, bem sinalizadas, com ótima manutenção. E quando a gente começa a ir para estados mais distantes, a gente percebe claramente essa questão da segurança, eventualmente numa falta de manutenção, até mesmo trajetos, estradas, né? São estradas mais sinuosas, sujeitas a efeitos climáticos maiores, região de serra. Então, isso tudo propicia um pouco mais de um risco, né? Mas, fundamentalmente, quanto mais elas estiverem com manutenção, sinalização e orientação aos motoristas, a gente vai ter uma melhoria. É um desafio, né? Tem muita coisa para caminhar nesse ponto. Para a gente finalizar, você falou sobre a orientação dos motoristas e é uma outra pergunta que nós temos, se os passageiros acreditam que os motoristas são bem treinados. A maioria diz que sim, 63%. Esse treinamento tem melhorado ao longo dos anos? Muito. Nós também internamente fazemos pesquisas anuais junto aos passageiros nos terminais rodoviários e o melhor índice de avaliação pelo passageiro foi do motorista, do atendimento do motorista e da condução do motorista. O que acontece no estado de São Paulo? Além da nossa entidade, temos o Serviço Social SESC-Senat, que tem os simuladores, que eles simulam e fazem renovação, atualização das suas habilidades. Tem tratamento para cuidados de fisioterapia, ergonometria. As próprias empresas estimulam encontros, temos premiações de motorista do ano. Então, isso tudo estimula ao motorista a ter uma dedicação e um cuidado maior na condução. Então, realmente, todas essas tecnologias embarcadas, mais uma ação social com recursos humanos, tem feito assim as nossas empresas terem uma qualidade excelente dos motoristas. Para o passageiro viajar tranquilo, quais são os passos aí? Bom, primeiro passo, procure empresas que embarcam e desembarcam nos terminais rodoviários. Isso é fundamental. Se você já conhece as empresas de uma tradição familiar até de viagem, entre nos sites oficiais delas ou nos marketplaces que vendem passagem dessas empresas. E, em último caso, se não conhece a empresa, entre no site da agência reguladora do seu estado, aqui em São Paulo, no caso Artesp, que terá a lista das empresas autorizadas. Esse é o melhor caminho. Tem uma excursão, quero participar, tem que dar uma olhada também. Tem que dar uma olhada. Obrigado pela entrevista, Antônio. Nada. E a gente fica por aqui com mais essa edição do Fala Brasileiro, então cuidado aí, cuidado ao comprar uma viagem, uma passagem de ônibus, que a trabalho ou lazer ela tem que ser com segurança. Até a próxima.